Fala, gente, estamos ao vivo aqui, Encontros por Acaso. Estamos esperando, hoje vamos ter Efigênia Amoroso. Puxa vida, hein, dona Ê! Efigênia? Hein? Muito bem, hein? Conseguimos, hein? Você vê? Conseguimos! Puxa, muito legal te ver por aí, muito legal. Tô Muito vendo aqui, ó, legal, já, muito legal. tô vendo aqui um monte de gente entrando aqui, já o Márcio Castro, o Michel, Ah, que seu, legal! Quantos seu amigos! Luciene, seu fã de cadeirinha, Helder Esgolmin, que está sempre aqui, Ah, nosso amigo, olha lá, Rafael. o Helder o Rebelde, né? Nosso amigo. Ah, Vamos online, ó, gente. Aqui a gente vai falar. Hoje, nossa conversa com a Efigênia aqui, ela vai estar falando integração de bancos, a liderança feminina, né? Então, ó, tá um isso. monte de gente entrando. Cláudia Rodrigues, ó, a Tânia está aqui também, ó. Olha, que Tá vendo? legal! Então, a turma vai chegando, por Rodrigo Olá, Rodrigo Galati. Galati. Então, e é isso aí. Ô, amigos, vocês podem mandar suas perguntas aqui, tá? Pra gente também. E, Efigênia, vamos aqui. Você sabe que geralmente quando eu começo aqui, como eu falo, é papo Family and Friends, né? Então, é pra gente se divertir, não tem nenhum compromisso com nada, né? E eu sempre começo aqui perguntando de carreira, tal, mas eu vou perguntar diferente. Primeiro te apresentar, porque a gente trabalhou em muitos processos juntos, né? No Itaú a gente se divertiu muito, porque lá a gente era especialista em integrar bancos, né? Por isso que veio a É, conversa. Mas o principal é que a gente sempre tinha uma moça como você que sempre comandava a gente nesse trabalho todo, né? E eu ah, gosto mas muito tínhamos de, bons amigos, né? fora a diversão, né? Eu não tenho a menor dúvida, né? Mas o que era legal é que eu sempre começo a conversa e, pô, fala um pouquinho da tua carreira. E aqui você sabe que eu não vou nem fazer isso, né? Fala aí, Ifigênia, qual foi aí sua última integração de banco? Qual foi a última que você trabalhou? A Diz última foi aí. com o Márcio Castro, foi agora do City. Aí Então, a olha gente só. fez com o Helder, com o Walter, com o Mana, nossa, com tanta gente legal, né? Com o Elias, muita gente legal que trabalhou com a gente nas integrações. A gente foi E formando co- um time, né, Bezerra? Você, sem dúvida nenhuma, Rogério, Almais, tanta gente legal que trabalhou com a gente. eu lembro que você estava no Chile, né? A gente foi te buscar lá porque a gente sozinho a gente não conseguia, né? Imagine, Ó, vontade sua. O Márcio está falando que o Márcio Castro que está aqui é o Márcio que foi da B3 e do Safra, e tem o xará É. dele lá do City, que não é ele que está aqui, é o Márcio Castro da B3. Ah, sim. O Márcio a gente Mas também usou, a gente também abusou dele, ele ajudou a gente também na integração com a B3 lá no City, né? Olha, é, cortamos um grande cortado lá e ele nos ajudou muito. E aí lá no mas Chile a gente fez a integração com o Core Banca. Então o banco fez a aquisição de parte do Core Banca, que era um banco importante, né, um banco muito importante no Chile e na Colômbia. E aí com o Luz Rodrigues, nosso amigo de velhos carnavais, né? Aí a gente fez a integração. Levamos um time daqui, um time que trabalhou comigo aqui também em outros tantos, então Fabinho Sinali, Vilma, Márcio, Maíra, Tamires, Pablo, tanta gente aí que nos ajudou sempre, que eram esses times incríveis que estavam conosco aí sempre nos ajudando. ô, Chico. Efigênia, você falou do Chile aqui, depois a gente volta aqui na integração do City, mas no Chile, o que foi que você acha que foi o grande desafio teu porque Nossa, o no Chile Chile, é um lugar o um Chile pouco mais conservador, né, que o Brasil. Como é que o Chile, o você. maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi lidar com os chilenos. Eu agora me casei com um, né? Mas ele já está comportadinho. Mas os chilenos de lá, Eu, eu imagino, porque você os fazia todo chilenos de mundo temor. lá Você eram fazia 500 terríveis, pessoas no terríveis. processo de integração ficar comportadinho, imagina o marido. Minha mãe, que é uma executiva, diz que chefe e marido a gente educa. Mas lá no Chile, a situação mais difícil, sem dúvida nenhuma, era trabalhar com os executivos de lá. Quando você faz uma integração, você gerencia muitas equipes multidisciplinares que não necessariamente estão abaixo de você na organização, né? Exatamente. Então, tem Aham. equipes de diversos graus, diversas expertises e, às vezes, pessoas que têm o mesmo nível hierárquico com você e, muitas vezes, superior a você.
né? Então, o importante que as pessoas confundem um pouquinho, né, gestão de projeto com agilidade, acham que não pode ser, é exatamente isso, é você definir o propósito do projeto e trazer todo mundo junto. Então, no Chile, a gente era mais difícil, porque os chilenos, eles têm, assim, uma cultura mais complexa, assim, mais arraigada, machista. E uma vez eu fui fazer uma reunião lá, e aí o Luiz tinha pedido, enfim, a gente tinha que fazer lá um roadmapzinho de algumas entregas de algumas MVPs para fazer, e aí eu pedi para o coordenador que estava auxiliando a gente, falei, olha, a gente precisa trazer isso, a reunião com o Luiz é daqui a 2 dias, vamos amanhã fazer um checkpoint para a gente ver o material. Ele falou, eu não posso te entregar. Eu falei, mas você não pode por quê? Você não tem o material? Você precisa de mais tempo? A gente precisa falar com alguém? Como é que eu faço para te ajudar? Ele virou para mim e falou assim, eu não entrego porque é para mulher. Eu tenho mais coisa do que fazer do que para me reportar para você. Nossa, me subiu o sangue. Eu falei, olha, isso me lembra, eu imagino que você deveria ter respondido que nem um desembargador respondeu aqui na praia. Você não sabe com quem está. Isso. Eu falei para ele, olha, aqui eu não sou Efigênia, eu falei, aqui eu sou Luiz Rodrigues, então você me respeita, eu aqui represento o projeto, você me ajuda, me entrega as coisas e a partir de agora eu não falo mais com você, você chama seu chefe aqui que agora você está fora. E aí fui falar com o Luiz parceiro e um ótimo amigo como você é. E o Luiz falou para ele. Sabe, né? Luiz conhece como integrar banco, né? O Luiz falou para ele, bem, você tem um problema, ela me representa, então você se entende com ela. Eu acho que a gente ainda fala, né, assim, de que parece tão distante esse preconceito feminino, mas ele ainda existe, ele ainda é arraigado em muitas organizações e ainda tem umas pessoas que têm uma cultura pequena. O que ajuda é que são profissionais excelentes como você, Luiz, Guerra, Michel, outros tantos aí que a gente teve a oportunidade de trabalhar, que assim não veem isso, incentivam, elaboram e a gente consegue apoiar outras meninas a terem uma carreira de sucesso, mas ainda tem. Você vê que não faz tanto tempo, faz 4 anos isso no Chile. E como foi no final? Como é que isso desenrolou no final lá, Efigênia? No final foi interessante, porque as chilenas tinham muita dificuldade de se impor. E depois daquela reunião, todas saíram mais empoderadas. Então, o Chile não será mais o mesmo? O Chile não será mais o mesmo. Então, todas saíram se colocando de uma forma muito melhor nas reuniões. O moço também aprendeu de que, né, um pouquinho de humildade não faz mal a ninguém, a gente pode ser colaborativo e todo mundo pode se ajudar. E aí a vida conseguiu ajustar aí os pontos, mas foi um pouco tenso o começo. É incrível, né, como tem isso, tem mesmo. A gente está falando, brincando aqui, mas é verdade, né? E, Efigênia, e você, quer dizer, olha que você foi fazer num outro país, com outra língua, com outro. Lógico que você e o Luiz conhecem muito do riscado, então sabem bem como fazer esse tipo de coisa. Mas nunca é fácil, sempre é complexo. Por menor que seja a integração, é complexo. Mas essa questão cultural do lado de... E a Tânia está dizendo aqui, ó, você não imagina quanto a Efigênia arrasou. Imagino, com certeza. A gente roubou ela. Depois eu conto que a gente roubou você do Chile, a gente roubou você do Luiz para ajudar a gente no sítio aqui. Mas a questão cultural e do lado cultural não só das mulheres, como do lado conservador, que os bancos no Chile ainda estão estágios atrás dos bancos do Brasil. Né? Estão menos avançados, né, na parte digital, tanto é o desenvolvimento que o Itaú e tantos outros bancos estão fazendo para isso, né? Então, os chilenos ainda, eles são... Enfim, ainda tem aí uma jornada digital mais forte a ser feita, né? Eu acho que a gente esquece o quanto o Brasil está evoluído dentro da América do Sul, né? A gente esquece a grandeza do nosso país e quanto ele está digitalizado. A gente compara todo mundo ao Brasil e não é a mesma coisa, né? Então, os outros países têm que crescer ainda muito. A gente tem que apoiá-los nesse sentido de... Mas aqui, Bezerra, eu acho que você também, vou te provocar, você também tem que contar uma história divertida aqui, que eu e você, o Helder, vivíamos, que era trocar cartuchos pela Kombi quando a gente fez a migração da Credit Card. É verdade. A gente tinha, eu que sou um cara de telecom, a gente tinha a Combinet. Isso. Né? A Combinet. As pessoas pensam que tudo é tão fácil, tudo é tão automatizado, né? Mas nem sempre era assim.
Eu vou voltar então, Efigênia, depois a gente volta no Citi, mas quando a gente fez Credicar, né, lá atrás, foi 2014, né, 13, não, foi isso, né? Acho que não, acho que esse ainda foi a primeira, né? Foi um pouquinho A primeira. antes. Não, na Foi primeira, né? a primeira. Eu lembro que a gente teve um dos momentos, porque na época a gente não tinha tanto as ferramentas de automação até para a gente trabalhar, e no momento da migração, uma das migrações do domingo para segunda, no final, algumas coisas não deram certo, né? É e aí eu queria ouvir de você um pouco o papel do PMO, como é que a gente... Eu lembro que naquela madrugada a gente teve que falar com o Teles, falar com o Citi, falar com o Credicar, porque a gente teve que voltar atrás e a gente tinha um plano de retorno, né? Claro. Sem dúvida. Mas não foi fácil. Como é que num plano tão grande, qual tua mensagem, tua recomendação para assim, estar pronto para os reveses, né? Porque deu errado e não tem galho. Deu ruim, a gente tem que saber o que fazer rapidamente. A gente volta, né? A diferença de fazer uma integração de um grande banco é que são vários projetos pequenos e que são multidisciplinares e que compõem esse grande desenvolvimento, né? Então, muitas vezes, parece um número absurdo, mas a gente tem, às vezes, 40, 50 frentes de projetos. Então, a gente tem que falar, não é só tecnologia, né? É finanças, é jurídico, é recursos humanos, é a parte de capacity de pessoas, é a parte da predial, quer dizer, é muito mais do que só tecnologia. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento e uma interação com as pessoas muito positiva. Porque é muito importante que no momento que acontece alguma coisa errada, as pessoas tenham a senioridade e possam ter a confiança de compartilhar com você. Porque esses projetos, eles são, na verdade, um exemplo de projetos grandes de desenvolvimento, não só de features, de novos produtos, mas também de desenvolvimento tecnológico, de como é que a gente faz para fazer tudo andando junto. Então, quando a gente tem grandes parceiros, como era o caso de ter você, o Helder, o Signorelli, o Gilson, a Cláudia Kiss, tantos outros aí que nos ajudaram aqui, era a gente ter a clareza, a gente ter a confiança de poder dividir isso. Então, aí, quando a gente divide, a gente pode argumentar com o executivo de que a gente já tinha um plano B preparado, se for o caso, a gente dá rollback, e a gente pode dar rollback com tranquilidade, quer dizer, já está acordado com o C-Level, quais são os riscos, quais são os impactos que a gente tem, e aí a gente faz uma transição segura, quer dizer, é muito importante isso. Olha, mas isso a gente só faz com parceria. Olha, não só o Helder, mas eu tô vendo que tem o Miguel Citiello que está aqui também, está aqui a Érica também tá. Acho que quando a gente falou de rollback, deve ter aqui pelo menos uma dúzia que está escutando a gente que deu dor de barriga. É verdade, é verdade. Aquele dia não foi. E no final, na verdade, quando faz o rollback, a gente teve que ainda brigar uns 6 meses para acertar o cadastral, todos aqueles movimentos que caíam, então... Mas faz parte do processo. É um processo muito grande. A gente está falando de milhões de transações e de cartões, né? E aí, quer dizer, como o Fernando Teles era uma pessoa que estava sempre muito próxima com a gente, quer dizer, foi entendendo o assunto, a gente foi explicando para ele, e aí foi mais fácil, né? Fernando também era super parceiro, né? Então parceiro. Mas aquela migração foi super interessante, né? Porque foi uma das primeiras, da segunda etapa. A gente acabado de fazer o Unibanco, né? E foi uma questão de crescimento do negócio, efetivamente. E aí, Efigênia, essa fase agora do Citi, né, que foi uma migração menor, em termos de, não era de dezenas de milhões de clientes como a de Unibanco, mas ela foi uma migração também diferente, né, porque nós não compramos um banco, compramos um fundo de comércio, né, compramos clientes. E aí nós tivemos que trazer... Conta um pouquinho dessa dificuldade aqui, que eu... Essa foi uma dificuldade. Fazer um pouco aqui do parêntese, porque eu e o Helder participamos desde o primeiro minuto lá nas primeiras mesas de due diligence, né? E aí tomamos a decisão junto com o Facó e amigos, né, do Citi também, Márcio. E e depois nós fomos buscar reforço, né? A gente roubou você do Chile, lá do Luiz, para vir trabalhar com a gente para poder organizar o trabalho, né? Você chegou no meio do caminho. Aí você falou, pô, não é uma integração de banco. Nós estamos movimentando coisas aqui, né? Não precisou da Combinet, né? Mas, de qualquer maneira, né? Como é que você viu essa migração do Citi diferente aí? Era muito diferente. Eu brincava que o Itaú estava pronto para depois migrar qualquer fintech, porque quando a gente comprava banco, a gente comprava a estrutura toda e trazia a estrutura toda tombada para dentro.
Essa não, né? Essa a gente trouxe, como você comentou bem, só algumas features e só alguns clientes. Parece mais simples, mas na verdade é muito mais complexo, né? Porque o outro, apesar de ser muito grande, era um processo que a gente já tinha, um fluxo que a gente já tinha muito conhecimento e que a gente tombava com certa facilidade. Esse era como é que a gente tinha um processo novo junto ao Banco Central. Então, a gente tinha que manter, né, até o Banco Central aprovar, a gente tinha que manter total isenção dos dois lados, então tinha um Chinese Wall grande, a gente não podia trocar informações com o Citi e com o Itaú, então cada um desenvolvia um pedacinho do seu lado, e aí a gente fazia reuniões onde a gente ia conversando só assim de forma, né, assim, o mais velada possível, só estruturas, sem comentar, a gente não podia ter acesso a todas as informações dos clientes. Então, foi muito trabalhoso, apesar de ser um volume menor de clientes, eram clientes muito premiums, vieram direto para o Personalité, e precisavam ser tratados com toda a delicadeza e mantendo a boa experiência que tinha no Citi, trazendo para a boa experiência do Personalité. Então, foi um cuidado adicional que só tendo Walter, Mana, Helder, você junto, Elias, para conseguir fazer tudo isso. Então, quer dizer, foram várias pessoas que foram nos ajudando aí, né, para a gente fazer aí os ajustes todos. Aquela migração de Credit Card foi enorme, porque ela tinha Mastercard e Visa, os volumes eram realmente muito grandes. Essa migração de Citi, mas aquela era só cartões, como você falou. Essa migração de Citi, ela além de ser cartões, ela tinha uma migração de corretor, uma migração cadastral, uma migração de funcionários, que a gente não pode esquecer isso, tudo, né? Tudo, que a gente trouxe vários, pessoas. Tinha funcionários nas agências, né? Então, quer dizer, as agências elas tinham que parar de funcionar, a gente tinha que não só fazer como a gente fez no Itaú, né? Que era como se fosse embandeirar, né, as agências de Itaú, de Citi para Itaú, né, nessa transição, mas a gente tinha que garantir que num fim de semana, na sexta, pararia de ser Citi e na segunda-feira funcionava como Itaú. Quer dizer, a gente tinha uma equipe patrimonial no Itaú e no Citi que foram fantásticas, e a gente não pode esquecer das pessoas que nos ajudaram em toda essa parte que a gente, né, de rede, de computador, de extensão, de mainframe, que foram impecáveis, né? Então, mesmo a parte da corretora de valores, como você comentou, né? Que é o B3, né? Parece pequeno, né? Parece pequeno, mas assim, sexta-feira era a Citi que fazia, né, as compras das ações e segunda-feira era Itaú, quer dizer, tinha que estar funcionando. A gente deve ter tido umas 15 migrações nesta migração. Nossa, do Citi. muitas. Ele, apesar de ser menor do que uma migração de banco, ela foi bastante complexa, né? Porque ela não era uma compra de um banco. Nós não compramos o número do Citi, nós trouxemos os clientes, né? E não podíamos afetá-los. E a gente envolveu muita gente, muitas equipes, muitos finais de semana. Eu lembro uma coisa interessante, e agora, apesar de ter sido uma das mais complexas, eu acho que ela foi uma das mais lisas, Efigênia. E você, lógico, fez toda essa diferença e o time todo. Mas uma coisa interessante é que na primeira migração de conta corrente, que a gente fez todos os testes, deu tudo certo, testamos, deu tudo ok, só deu errado pro head do Citi, do varejo, que era o Rogério mais, né? A única conta que deu, ainda bem que foi a dele, que ele podia reclamar só para nós dois, né? Ficava ali no nosso ouvido, mas era o dele. Depois o Walter resolveu, o Walter e o Mana sempre davam um jeitinho. O Walter sempre dava um jeito ali. Ainda bem que não afetou o cliente, mas afetou o Rogério, que era o diretor-geral da migração do Citi. Mas, Efigênia, me fala, nesse caso, a gente tinha muita gente envolvida. Me conta um pouquinho como é que foi juntar essa turma toda, juntar esse pessoal para trabalhar, mas como você falou, uma grande dificuldade de essa equipe não era uma equipe que estava administrativamente embaixo de você. Então você tem que... Como é que você trabalha esse matricial? E depois, Pois não. Uma liderança feminina como a sua, né? Que no Brasil é um pouco melhor. Mesmo assim, como é que você sentia esse movimento todo aí? Olha, quando você faz um projeto desse gigante, é sempre muito difícil, porque você tem pessoas, como eu comentei, assim, das mais diversas áreas que estão compondo com você. Mas quando você faz uma integração de banco, é inevitável de que as pessoas que sofreram a aquisição têm um pouco de receio, né? Então, é uma cultura que era anterior, elas estão se adaptando à cultura nova, então tem esse período também de adaptação. Então, você precisa fazer as boas-vindas e fazer que todos pertençam ao mesmo time. Então, a gente fazia cafés da manhã nos finais de semana, a gente já começava. Então, a gente começava às 4 horas da manhã, né, já fazendo a integração entre os bancos, às 7 horas da manhã, bem alimentado.
Então a gente fazia assim, que parece uma coisa boba, mas eu acho que é um pouco da liderança feminina, que é um pouco desse aconchego, né? Então a gente trazia todo mundo junto, para todo mundo se sentir parte do mesmo time. Então eu dizia que não era o Itaú, não era o Citi, éramos nós ali, né? Então nós nos chamávamos, eu brincava e dizia que era os Olímpios. Deve você lembra que era o projeto chamava Olímpios, né? E a gente chamava então como era, então nós éramos os Avengers, né, ali. Então, quer dizer, como é que você fazia ali uma equipe que não tinha label, né? Era uma equipe que estava se transformando para se juntar, para fazer um grupo novo. E, infelizmente, a gente ainda tem, como eu comentei, algumas pessoas que... E não é só masculino, por mais incrível que pareça, também é feminino, às vezes, a resistência sobre a gestão feminina. Mas, felizmente, a gente, de novo, né, tem pessoas que têm, né, executivos e executivas que estão mais atualizados e a gente consegue fazer. Mas o que é mais difícil, de tudo é fazer o trem andar todo ao mesmo tempo. Porque você tem que fazer um projeto desse, você tem que fazer o jurídico andar, o M&A andar, você tem que fazer o financeiro, tecnologia, o premises, quer dizer, tudo isso tem que ser coordenado ao mesmo tempo. Então, quer dizer, não tem como se você não tiver parceiros e amigos que vão trazendo, porque nesse projeto a gente tem fotos, né? No final de semana eram 350 pessoas. É verdade. Haja comida, mas é verdade. Tem 300 pessoas. Então, mas era muito legal de ver aquilo, né? Você via, mas é interessante a gente ver aquela coordenação. Isso é o trabalho do PMO que tem por trás. O PMO não do lado pejorativo, que todo mundo PMO, o negócio do passado. Porque o PMO significa você organizar o seu trabalho. É que as pessoas atraem o nome do PMO como se fosse aquela gestão antiga de comando e controle. E ela tem que ser, na verdade, o PMO, para funcionar, mesmo lá atrás, ela já tinha que ser colaborativa. E na metodologia ágil, mais ainda, quer dizer, ela tem que ser colaborativa, ela tem que ser interativa, ela tem que ajudar as pessoas a entenderem o projeto, o propósito do programa como um todo, né? Então, finanças entender como ele interage com o RH, quer dizer, se finanças não traz a folha de pagamento dos funcionários, você não consegue trazer que os colaboradores que estão vindo para cá sejam bem tratados. Você não consegue trazer que aqueles clientes premiums que têm aquelas aplicações sejam aqui. Quer dizer, tudo isso é muito casado. Então, quer dizer, as MVPs têm uma inter-relação muito grande. Então, o objetivo desse PMO, dessa gestão de projeto, é trazer tudo isso, trazer aquelas pequenas iterações e mostrar isso num panorama maior. Quer dizer, coordenar tudo isso junto. Fazer a gente funcionar como se fosse uma grande sinfonia, uma grande orquestra, né? Cada um tocando a sua música com muita cadência, com cadências curtas, né? Para ter muito êxito, mas a gente regendo aquela sinfonia. E o legal, Efigênia, é que a gente dentro do Itaú, a gente tinha as comunidades, as squads, cada um com suas atividades, né? E a gente, nesse projeto em particular do Citi, todo o planejamento foi feito de forma a saber a direção, para onde a gente queria chegar. E no momento da execução, a gente chamou as comunidades e cada uma fez a sua parte, como você falou. Exatamente. Nós não porque era um grande risco, né, um grande receio que todos tinham, é um projeto tão grande como esse, atropelar o modelo de trabalho colaborativo das comunidades, das tribos, né? Isso aconteceu de maneira... Agora, logicamente, dependeu de lideranças como o Walter, como o Barcelos, do lado do Citi, como o Mana na operações e como os demais, o André Alves na parte da corretora e todos os demais que entraram para nos ajudar, né? E com o propósito de fazer bem feito aquilo. A Sônia Branca acabou de dizer aqui, ó, teve financeira também. O Fábio Sinari, um monte de simulado que a gente fez para ver se... Nossa, era mesmo, certo. Quantos simulados a gente fez, né? Vários. E aí, assim, ninguém gostava muito, né? Porque os simulados começavam no alto verão. Todo mundo lá e a gente começava às 4 da manhã, 8 da noite, estava lá fazendo. Mas foi muito exitoso. Foi assim, de novo, era uma migração muito difícil, né? Como você mesmo constou. E foi a migração, sempre tem um pouquinho de diferença contábil, e essa a gente foi premiada, não teve nada. Tivemos aí o Chico, que nos ajudou muito, Sinali, toda a equipe, Barcelos, Nogueira, Cláudios, tantos, né? Que a gente nomearia aí vários. Mas foi impecável, quer dizer, todos esses simulados que a gente fez saiu redondo, quer dizer, Elias, Mana e Walter, parceiros incríveis que nos ajudaram muito nessa migração de conta.
O Francisco está aí com a gente também. Ah, que bom. Efigênia, o Márcio Castro está perguntando se a gente acha que vai ter uma nova onda de integrações como essas que nós tivemos. O que você acha aí? Eu estou esperando que ele venha aí para gente, a gente fazer outras integrações. Não é agora que estamos assim todos remotos, temos a oportunidade aí, México, não é? Outros países. Talvez aí, né? No Brasil eu diria que não está tão fácil, né? Porque hoje em dia no Brasil acho que está muito consolidado, né? Então acho que a gente vai talvez veja daqui a alguns anos alguns outros tipos de consolidação, onde você veja bancos se integrando com algumas fintechs que venham juntos, mas bancos com bancos é algo que no Brasil talvez veja um outro movimento diferente, criação de outras empresas com outra cara, e talvez daqui a 5 a 10 anos vejamos outros tipos de integração diferentes desses que a gente passou aqui no Brasil. Agora, e essas migrações foram feitas, teve trabalho dos dois lados, e nunca foi a questão de desmerecer o que estava de um lado para o outro, mas de juntar forças e fazer algo melhor, né? Foi incrível, né? A gente tinha de um lado, né, Tamashiro, que foi super parceiro da gente, Anderson do M&A, que extrapolou, né, o seu papel do M&A, Gabi, Tuba, vários parceiros que eram isso, né, que ajudavam, que tinham esse espírito de dono, que nos apoiavam muito em todas essas etapas. Efigênia, só para o que você acha que tua experiência lá atrás, voltando um pouquinho, de Amex, de Credicar, ajudou nisso que a gente acabou fazendo junto nos últimos anos aqui no Itaú, na época que estávamos no Itaú? A Amex já era precursora há muitos anos, que era ter o trabalho remoto. Então, o que a gente está achando hoje tão diferente, né? Eu fiquei no Itaú 20 anos, então a gente está falando de uma história na Amex de 20, 25 anos atrás. Já confessei que eu já não sou mais tão novinha assim, né? E eu já tinha um chefe que trabalhava em Fort Lauderdale, e a gente tinha que fazer reportes, e tinha um cenário de algumas coisas que a gente tinha que fazer com a Índia, tinha que fazer com Londres, quer dizer, então já tinham equipes multidisciplinares, né, de diversos lugares, de diversos países, que você tinha que interagir e você tinha que ter essa gestão e esse domínio, e elas não se reportavam, obviamente, a você. Quer dizer, como é que você trazia, né, como é que você cooptava todo mundo num sentido positivo de fazer com que eles participassem para que a gente fizesse. Então, acho que essa experiência que eu tive ao longo dos 5 anos que eu trabalhei na Amex foi muito rica, muito importante, e me ajudou muito a trazer um pouco dessa capacidade interpessoal, acho que desse soft skill, que era poder trazer esses grupos tão grandes e a gente ter o respeito mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, excelentes profissionais, mas eu acho que a gente ter o respeito de fazer esses grandes programas e seguir em frente. Foi uma oportunidade excelente, eu sou muito, muito feliz de ter vivenciado isso. E você trabalhou com gente super boa, né? Com o próprio Hélio lá na Amex, que veio trabalhar com a gente também do Itaú. Isso excelente. É muito legal, né? Muito, muito, muito. O Adriano aqui está perguntando, de novo, né? E os bancos digitais, perspectiva de integração? Eu acho que essa questão de bancos digitais, ele realmente vai fazer a diferença. Você pega, por exemplo, o caso da Neon e do Banco BV. Os dois são bancos que estão trabalhando conjuntamente, né? Os dois. Ou seja, claro. Acho que essa questão de trabalhar a integração vai aparecer muito mais do que uma migração de bancos, como a gente fazia no nosso caso. Eu acho que movimentos serão diferentes, Adriano. Serão diferentes. Acho que a gente começa a ter particularidades e features que nos bancos digitais tem, que a gente pode mais rápido. Então, eu acho que vamos ter uma forma diferente de fazer essas integrações. Vão ser serviços para os nossos clientes melhorados e mais rápidos, né? Acho que vai ser todo mundo junto aqui. Acho que vai ter uma integração daqui a pouco. Quem acabou de entrar aqui foi a Lara Amorim, que está voltando da Inglaterra. Então já está aqui também conosco aqui. Ela tá com saudade dos seus lanches, das suas pizzas, Efigênia. Ah, que delícia! Mas eu acho que a gente vai ver coisas muito diferentes acontecendo aí nos próximos anos de integração, porque os bancos digitais estão fazendo coisas diferentes, trazendo enriquecimento de dados, que os bancos que estão por aí também estão trabalhando, mas que vai haver uma dinâmica diferente aí de integração, e não de migração de bancos, né? Sim, acho que sim. fora do Parcerias Brasil, diferentes, né? Parcerias diferentes. Mas aqui, eu acho que o mais importante é que
foi a liderança feminina que você exerceu usando, e não é só a questão de falar assim, eu sou liderando porque eu sou mulher, né? Porque para mim eu acho o contrário, né? A liderança feminina ela está aí para acontecer mesmo, mas eu acho que você trazia uma bagagem muito forte que ela acaba dando suporte e favorecendo e fortalecendo essa questão da liderança feminina, porque você tem que ter conhecimento também para poder aplicar. E você trazia muito conhecimento da organização dos trabalhos, né? Eu acho que é interessante, círculo virtuoso, né? Eu acho interessante porque o mercado financeiro, e não digo do Itaú, onde a gente trabalhou tanto tempo, eu acho que o mercado financeiro como um todo, a gente ainda precisaria, eu acho que, se eu posso fazer uma provocação aqui, desenvolver um pouquinho mais a liderança feminina, no sentido de que a gente pode ter soft skill. A gente tem que aproveitar essa suavidade, a gente tem que aproveitar essa proximidade. A gente pode ser competente, a gente pode trazer as mesmas agressividades, a mesma coisa que um homem, mas eu acho que a gente não precisa ser tão igual. Eu acho que a gente tem uma pitadinha aqui que a gente tem de diferente, que eu acho que ela tem um aconchego, ela tem uma proximidade, ela tem de novo, um soft skill mesmo que a gente tem que usá-lo. Quer dizer, isso é muito bem-vindo para a gente trazer em programas grandes onde você, né, tem que exercitar a resiliência, tem que trazer as pessoas sempre. E eu acho que às vezes a gente esquece disso e a gente acaba se tornando um modelo muito masculino. E o modelo masculino a gente já tem. Né? Então vamos usar essas outras features femininas que a gente tem aqui. E, Efigênia, hoje você está em São Paulo, mas tua base agora é em Santiago, é isso? Minha base agora é no Chile. Na verdade, não em Santiago, numa cidade chamada Iquique. Eu fui fazer a migração do Corbanca e conheci, voltando do supermercado, um chileno. E aí acabei casando com ele. E ele está morando agora, ele foi transferido. Iquique é uma cidade litorânea, ao norte, muito próximo do Peru, da Bolívia. E é uma cidade muito agradável, e eu estou morando lá. Eu vim agora, há umas 2 semanas atrás, aqui, ver a família, verificar alguns pontos aqui, mas estou morando lá. Então, nesse mundo... Você está ajudando a Everest no Chile ou na América Latina, em São Paulo? Como é que está essa tua atividade? Isso, a gente está ajudando a Everest aqui, que está ajudando parceiros excelentes, como Itaú, Santander, Bradesco, Neon, XP, Porto, né? A gente está aí com vários programas, e aí a gente, com esse mundo remoto, a gente consegue ajudar um pouquinho em São Paulo, consegue ajudar um pouquinho no Chile, quer dizer, consegue ter essa penetração aí na América Latina, porque o trabalho remoto agora, a grande vantagem é essa, né? Independe de onde você esteja, você pode interagir com seus clientes e pode apoiá-los a qualquer momento, né? Pô, já estão te oferecendo hotéis lá também no Iquique. Olha! Tá vendo? E aí a gente também vai oferecer estadias em breve para amigos. Muito bom. Olha, então aí, Efigênia, vou deixar aqui aberto para quem quiser migrar. Se você aí que está nos escutando quiser migrar seu banco, está aqui, Efigênia Amoroso. Está aqui pronta para ajudar. Avisa que nós temos vários amigos, levamos todos os amigos, assim, já montamos tudo. Você só se diverte. Ó, só para a gente encerrar, o Márcio está perguntando, a liderança feminina é mais comum no Brasil ou no Chile? Você meio que respondeu, mas... Mas ele é que o Márcio é muito gentleman, né? Só no Brasil, no Chile ainda é a forceps, é muito machadada, viu, Márcio? Certo, mas lá, só em casa, né, Efigênia? Só em casa, que o Javier é obediente. Gente, aqui, ó, já deu aqui meia hora, Efigênia, estamos aqui, já nem passou, né? De ficar aqui, a gente vai ficar nem passou, meia, foi ótimo, foi ótimo. E a gente marca outro, né, Efigênia, daqui a pouco. Vamos marcar outro, para a gente falar com os amigos todos. Que é tão gostoso aqui de ouvir, ver a turma falando aqui, você vê como a turma te adora, né? Ah, ver pelas mensagens que aparecem aqui, né? Então... Muito obrigada pelo convite, pelos amigos que vieram aí nos prestigiar. Uma alegria poder ouvir todos aí. Diego San Juan, perdi o início. Pô, Diego, de novo, você atrasou aqui, cara? Então, vou ter que deixar gravado só para você. E a gente vai ver muitas vezes aí. Então tá bom, gente. Efigênia, super obrigado. Foi super legal. Super obrigada, Bezerra. Foi assim, passou super rapidinho, né? Daquela vontade de quero mais, né? Eu sei que a maioria da turma também está aqui, deve estar com essa vontade de quero. Acabou de entrar meu primo famoso, Hinaldo Dantas. Para quem não conhece, esse é meu primo global, tá? Ele é de João Pessoa. Toda semana ele tem um programa no JP TV. Olha que delícia!
Nada como ter um primo famoso. Tá aí no meio. Ele não conhece nada de imigração de banco, mas ele é super reconhecido como no lado condominial no Nordeste. Tá aqui nos prestigiando, olha que legal. Aí já tá dando risada. Esse é outro peça, meu primo. Então tá olha bom, lá, gente. muita gente. Ale Colosso aí, muita gente. Vilma, Vivian, olha, Cristina de Sayuri, olha que legal. Que legal, muito bom. Legal ver a turma aí, né? Legal, muito legal, muito legal. Gente, super obrigado aí, valeu. Vou Obrigada deixar aqui, a todos. depois deixo aqui gravado no IGTV, eu deixo no YouTube, eu dou uma preparada, porque não dá para perder uma conversa com Efigênia Amoroso, né, gente? Uma conversa com Bezerra, né, gente? Que é essa pessoa especial, esse privilégio. Encontro quase por acaso que a gente fez aqui, né? Então, um beijo grande para... E aí não é só a liderança feminina, tá? Também a liderança, você vê, sempre sorridente. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, ela conseguia trazer leveza para a gente poder resolver. E a gente passou por vários. Vários. E ainda vamos estar por aí nos encontrando. Isso aí. Muito bom. Dona Efigênia, obrigado. Obrigada. Foi mais um encontro, super famoso Encontros por Acaso com Efigênia Amoroso aqui hoje. Obrigada, amigos. Um beijo, boa semana para todos. Valeu. Beijo, tchau, tchau.